Olá, meu nome é Ana Carolina Nunes do Couto, eu sou professora no Departamento de Música da UFPE, sou docente na graduação e na pós-graduação e minha área atual de pesquisa envolve música popular e as suas diferentes epistemologias. O trabalho que eu estou divulgando aqui no evento da ABEM tem o seguinte título: Música Popular e Currículo, uma sociologia do conhecimento profissional na obra de Lucy Green. Esse trabalho é decorrente de uma pesquisa que eu desenvolvo desde agosto de 2019 e que está prevista para ser encerrada em julho de 2021, cujo objetivo central é realizar uma análise da obra How Popular Musicians Learn, de Lucy Green, utilizando como ferramentas teóricas os pressupostos de dois autores que são do campo da sociologia do conhecimento profissional, chamados Ben Coetzee e Christopher Winch. Vamos entender essa obra que é objeto de investigação, porque ela se mostra uma obra interessante para as atuais discussões sobre a formação em nível superior. Esse trabalho ele já não é um trabalho tão recente e já é, de certa forma, conhecido entre os educadores musicais, e nós encontramos sendo fundamentação teórica de alguns trabalhos na pós-graduação brasileira. Mas até hoje eu não encontrei nenhum trabalho que o utiliza enquanto objeto de investigação, né? Então é nesse ponto que essa pesquisa se diferencia das outras que a gente encontra fazendo menção a ela. Então vamos lá. Esse livro ele saiu no início dos anos 2000 e nele a Lucy Green descreve uma investigação que ela fez sobre como os músicos populares aprendem. Um termo teórico que é importante dessa obra, que eu diria mais do que importante, ele é central, são as chamadas práticas de aprendizagem formal de música. Essas práticas sintetizam como que os músicos populares, que na maioria das vezes são autodidatas, constroem os seus conhecimentos e habilidades musicais. E tão importante quanto entender essas práticas é o fato de que o processo epistemológico implicado nelas também influencia de forma crucial as disposições cognitivas, físicas, motoras e artísticas que demarcam de maneira central o modus operandi de um músico popular daquele modus operandi do tipo de música que foi formado numa tradição conservatorial. E quais são então essas práticas, né, de aprendizagem informal de música? A principal é tocar de ouvido, tirar música de ouvido, né? E não é qualquer música, mas sim uma música que se gosta muito e que se está enculturado, ou seja, essa é também uma característica central, a enculturação. Outra prática é que essa aprendizagem acontece entre pares, entre colegas que não estão ali exercendo a figura de um professor, mas sim na troca de ideias, conversas, imitação. Eles vão aprendendo entre si, quase que ao acaso e holisticamente. Ou seja, não há uma organização dos conteúdos no nível crescente de complexidade, como costuma acontecer num contexto formal, onde existe um professor que vai escolher qual é o repertório que será aprendido, de que forma e quando. Não, são os próprios músicos ou os aprendizes de músicos que selecionam o que eles próprios querem tocar, sem ter muitas vezes a menor noção se é uma música difícil ou fácil para o nível que eles estejam. Né? E não há uma grande há uma grande ênfase, perdão, na criatividade, né? Muito mais do que na reprodução de uma peça de um autor desconhecido, eles procuram, à medida que eles vão evoluindo artisticamente, eles vão tentando deixar as marcas pessoais, né? O que se concretiza nas improvisações, arranjos e até mesmo nas composições originais. Apesar da Lucy Green ter inaugurado, então, a descrição teórica das práticas de aprendizagem formal de música, de uma forma sistematizada, a descrição que ela fez não pretendeu estabelecer critérios do ponto de vista de uma organização curricular. Mesmo nos dois trabalhos subsequentes dela, que é o de 2008 e 2014, em que se aplicou alguma daquelas práticas, né, dessas práticas informais no contexto escolar. Então, nesse sentido, os aproveitamentos desse livro, para a gente pensar a trajetória de formação em música popular, continuem abertos. Né, continuem abertos. Trata-se de um rico material a respeito dessas habilidades e conhecimentos dos músicos populares, bem como os seus aspectos epistêmicos, que se a gente iluminar do ponto de vista de uma sociologia do conhecimento profissional, poderia beneficiar as discussões a respeito do currículo, né, que trata da formação em nível superior de música, especialmente da música popular. Então, nesse sentido que eu estou usando esses dois teóricos, Ben Coetzee e Christopher Winch. Vamos entender quem são esses dois autores e qual é a proposta para se pensar teoricamente o currículo profissional em cada um deles.
O COTS desenvolve pesquisas que buscam entender a natureza da expertise e sua relação com a educação profissional, ou seja, com o currículo profissional. Para ele, a maioria das teorias do campo da educação profissional tinha pensado até então sobre a expertise de uma forma muito parecida entre elas, né? A ideia de que a expertise seria desenvolvida através de um longo tempo de prática em detrimento do estudo teórico. Né? Essas teorias são principalmente baseadas em Donald Schoen e Dreyfus and Dreyfus, que são autores que a gente encontra recorrentemente entre as nossas publicações de educação musical. Para essas teorias, seria a prática que levaria alguém a adquirir habilidade para desempenhar as tarefas num determinado campo com expertise. Mas, segundo Coates, né, esse pensamento, apesar dele ser inovador para a época em que ele surgiu, ele trouxe efeitos colaterais e algumas consequências para o campo da educação profissional, né? Uma supervalorização do desenvolvimento de competências e habilidades genéricas e, com isso, a depreciação do conhecimento teórico. O Coates questiona essa visão, que enfatiza o desenvolvimento da expertise exclusivamente através da via prática, e ele faz isso calcado na sociologia, psicologia e filosofia. Né? Ele conclui que essa abordagem estritamente prática ignorou uma coisa que ele chama de diferenciação da expertise, ou seja, elas ignoraram o fato que diferentes formas de conhecimento diferem entre si de maneiras significativas. Então, explicando de forma sumária, a proposta do Coates é que a diferenciação das formas de expertise profissional considere 3 aspectos: o grau de esoterismo, o grau de taciticidade e aquilo que ele chama de social skill ou understanding, algo que eu traduzi como sendo o grau de habilidade social requerido pela profissão, né? Ou seja, a habilidade para captar, entender os aspectos das relações sociais implicadas nas tarefas que aquela profissão realiza. No esquema quadridimensional que temos aqui, fica mais fácil entender o que ele quer dizer. Né? O conhecimento esotérico é aquele tipo de conhecimento circunscrito a um número muito pequeno de pessoas e que leva muito tempo de estudo para ser alcançado. Né? Geralmente, mas não exclusivamente, mas geralmente ele é do tipo teórico. Uma profissão que usa muito conhecimento esotérico, ela costuma lançar mão de atividades argumentativas, reflexivas, mentais, de raciocínio. Então, quanto mais conhecimento esotérico aquela profissão usa, mais o eixo Y vai subir. O grau de taciticidade, representado pelo eixo X ali no esquema, diz respeito ao fato de que em determinadas profissões é necessário saber falar e ser transparente para as pessoas sobre as regras que conduzem às realizações das tarefas, enquanto que em outras profissões, não. Basta você saber fazer sem ter que saber falar sobre o que você faz enquanto você faz. Ele dá 2 exemplos, né, que é o do profissional da contabilidade e de um atleta. Então, o contador, por exemplo, é importante ele não só saber fazer as suas tarefas, como é importante ele saber ser transparente e ser claro nas suas planilhas, nos seus relatórios, sobre a maneira com que ele raciocinou nas suas análises patrimoniais, né, que foram feitas. Então, nesse caso, o grau de taciticidade seria baixo e o eixo vai caminhar pouco na horizontal. Mas tem outras profissões, né, como que é o caso do atleta, que é o oposto. Ele não precisa saber verbalizar sobre o que ele faz enquanto ele faz. Um atleta, para ser bom, ele precisa saber fazer. Né? Então, aí nesse caso específico, o eixo X vai caminhar bastante. Por quê? Porque o grau de taciticidade daquela profissão é alto. E o último eixo, que é o Z, é o que se refere ao tipo de conhecimento que envolve habilidades sociais, né, que são aquelas que o profissional precisa entender e perceber as necessidades e demandas das pessoas com as quais ele interage para poder desempenhar bem as suas tarefas. Bom, e o que isso tem a ver com o currículo? Né? O que Coates argumenta é que altos graus de taciticidade de habilidades sociais demandam atividades no currículo de viés prático, né? Ou seja, oficinas, laboratórios que vão simular atividades práticas. E um alto grau de esoterismo demanda atividades mais teóricas, de treino mais intelectual, mais cognitivo. E aí, à medida que você observa o expert daquela profissão na qual você está montando o currículo, você teria, então, melhores condições de mapear e desenhar a trajetória que vai preparar com mais eficiência aquele profissional. Então, é isso que esquematicamente está representado nesse segundo quadro que eu botei aqui. E o que isso tem a ver com o meu objeto de pesquisa, com o livro da Lucy Green, né? Significa que o equilíbrio desses 3 eixos, Y, X e Z, no caso do músculo popular estudado por ela,
né, demonstra que o eixo principal é o X, de tacticidade, seguido por o Z, de sociabilidade. Então, significa que um currículo que visa preparar esse tipo de músico, respeitando o seu modus operandi, que foi forjado desde que ele começou seus estudos na infância e na adolescência, precisa ter a prática enfatizada em suas atividades. O eixo Y, de esoterismo, né, conhecimento esotérico, ele passa a ser percebido como necessário à medida em que se busca por uma profissionalização, que coincide, no nosso caso, com os propósitos de um curso superior, né? Então, ele seria construído à medida que aquela prática, que é a parte que deve ocupar a maior parte do currículo, vai demandando. Mas tem uma coisa que o Coates não especifica muito bem, que são os tipos de conhecimento prático, e é aí que o outro autor, o Christopher Winch, pode nos ajudar, né? O Winch, ele não apenas clarifica melhor as características do conhecimento do tipo prático, como também apresenta esses conhecimentos numa progressão conceitual definida de ascensão epistêmica. Então, são 5 tipos de conhecimento prático, né? Técnica, habilidade, competências transversais, gerenciamento de projetos, capacidade ocupacional. Eles seriam interdependentes e, uma vez postos nessa sequência, promoveriam a chamada ascensão epistêmica. Tá? Então, o que temos de resultados até o momento? Até o momento, a gente fichou as obras de todos esses autores, né, e montamos 4 categorias, que é o expert na green, né, o que ele sabe, o que ele faz, quais são os conhecimentos e habilidades que ele possui, os processos epistêmicos, né, que o constrói, e as definições de conceitos. Então, em cada temática dessa, a gente está agrupando trechos da obra que explicam e definem os processos que especificam tipos de habilidades e conhecimento. Bom, que implicações isso traz, né? Com essas reflexões vai ser possível especular no primeiro momento como que a trajetória de formação de um músico popular em nível superior pode melhor estruturar as suas atividades, né? Se tem que ser em laboratórios e oficinas mais práticas, se tem que ser em estudos reflexivos, ou ainda se tem que ser numa mistura dos dois e em qual dosagem. Então, esse mapeamento ele também pode oferecer condições de verificar quais tipos de conhecimentos e habilidades têm que ser verificadas de um músico popular numa prova de habilidade específica para a entrada nos cursos, né? Então, para a apresentação, esses eram os pontos que eu gostaria de destacar, finalizar dizendo que eles estão melhor explicados em outras 2 publicações anteriores que eu tenho e que já estão online, e o que falta fazer? Terminar as análises, né, apontar as potencialidades dessas teorias, mas não só isso, as limitações delas, uma vez que elas não foram feitas pensando num profissional do músico. Então, a gente vai ter condições de apontar até onde ela nos ajuda e até onde ela precisa ser expandida, né? Escrever o relatório final e a publicação dos resultados. Bom, eu termino por aqui. Agradeço a sua atenção e o seu interesse em assistir a minha apresentação. Quem desejar entrar em contato comigo, meu e-mail é ana.carolina@ufpe.br. Obrigada.